Você já se sentiu estranha dentro de si? Como se o mundo seguisse em frente e você ficasse ali para trás, travada num lugar que nem você sabe explicar? Ou como se tivesse acelerada por dentro e ninguém mais percebesse? Às vezes a gente explode, às vezes simplesmente apaga. E quase sempre a gente se culpa por isso. Você já se sentiu assim? Mas o que talvez você não saiba é que isso tem um nome e não é frescura, não é fraqueza. É o seu corpo tentando proteger você. E esse nome é janela de tolerância. Este é o canal da Espontânea, eu sou Thais Aguiar e é sobre isso que vamos falar hoje. A janela de tolerância é um conceito criado pelo psiquiatra Daniel Siegel. E esse é o estado em que a gente consegue se sentir presente, pensar com clareza e sentir sem desabar, sem se descontrolar. Dentro dessa janela, a gente consegue respirar, a gente consegue conversar, decidir, escutar com mais clareza o outro, o mundo. Fora dessa janela, a gente apenas reage ou se fecha. E tem dois jeitos comuns de se sair dessa janela: a hiperativação, que é quando você fica agitada, ansiosa, irritada, em alerta, ou a hipoativação, quando tudo parece longe, pesado, desconectado, a energia some, a vontade desaparece. É como dirigir numa estrada assim tranquila à noite, até que de repente começa uma tempestade ou uma neblina que cobre tudo e você desacelera, desacelera até quase parar. É essa a sensação mais ou menos. E o corpo responde assim, por sobrevivência. O corpo está ali para proteger a gente. A janela de tolerância, como diz o autor, é onde conseguimos sentir intensamente sem nos desorganizar emocionalmente. Olha que interessante. Isso significa que sentir não é o problema. O problema é quando a emoção chega com tanta força que o nosso sistema entra em colapso. A gente perde a capacidade de pensar com clareza. E isso não é frescura, eu repito, é uma questão biológica. Sentir dentro da janela é sentir com espaço, não com sufoco. E por que nós saímos dela? Eu ficava me perguntando. A questão é que quase ninguém aprende a viver dentro da própria janela. A gente cresceu ouvindo que tinha que se controlar, engolir o choro, seguir em frente. Quem passou por traumas, abandonos, rejeições, mesmo assim de uma forma sutil, tem a tendência de ter uma janela menor, mais estreita. E é aí, nesse momento, que qualquer coisa vira gatilho. Uma palavra atravessada, alguém que não te responde, o tom da voz de alguém que te incomoda. É o seu corpo reagindo. Mesmo que você racionalmente saiba que está tudo bem, ele aprendeu que não está. O seu corpo não mente. Trauma não é o que acontece com você, é o que acontece dentro de você como resultado do que aconteceu. Eu adoro essa explicação, ela é do Gabor Maté, do livro O Corpo em Busca de Sentido. Vou repetir. Trauma não é o que acontece com você, é o que acontece dentro de você como resultado do que aconteceu. Eu gosto dessa frase porque ela é um convite para olhar assim para dentro, sabe? Não para fora. Às vezes você pensa assim, ai, mas eu não passei por algo tão grave. E não é essa a questão de ser tão grave ou não. É a forma como o seu corpo guardou aquele momento, na solidão que você sentiu, no medo que você sentiu e não conseguiu ser acolhido. Quando é que você sabe que está fora da sua janela? E eu tô falando desse saber com o corpo, porque é o corpo que sente, né? Então você olha para o corpo, olha para você e você se percebe irritada, tudo te irrita, ou tudo te entorpece, tudo te ilude, né? Tudo você entra nessa vibe, ai. Então, esse entorpecer é perigoso também. Ou quando você quer fazer uma coisa e não consegue, ou quando seu corpo está tenso, acelerado, ou está sentindo dores, quando você sente demais, ou não sente nada. Percebe que existe um desequilíbrio? E o mais curioso é que isso não é psicológico, é fisiológico.
Tem uma outra frase interessante do Peter Levine, do livro O Despertar do Tigre, que é: o corpo sempre diz a verdade, a mente pode mentir, mas o corpo guarda tudo. É exatamente assim, porque essa é uma das verdades mais simples e que muita gente esquece. A gente tenta explicar, justificar, racionalizar, mas o corpo não precisa de explicação. Ele só quer ser ouvido. E quando a gente aprende a escutar o corpo, ele começa a nos devolver o caminho de volta. E como voltar para o centro? E como permanecer nessa janela de tolerância? Como é isso? A gente não volta para a janela brigando com as nossas emoções. A gente volta criando espaço para elas existirem com segurança. E isso acontece pelo corpo. A minha respiração que acolhe, sem pressa. Posso tocar o meu próprio corpo com gentileza, encostar os pés no chão e sentir a terra, sentir que eu estou conectado, olhar para o céu e lembrar que existe um momento presente, um momento agora, falar com alguém que sabe escutar você com o coração. Tudo isso pode ser feito. E segurança não é ausência de ameaça, é a presença de conexão. Olha essa frase que maravilhosa. É do Stephen Porges. Olha essa frase que maravilhosa. Segurança não é ausência de ameaça, é a presença de conexão. É do Stephen Porges. Por que isso é importante? Porque muitas pessoas só se sentem seguras quando não estão sendo ameaçadas. Gente, isso é um inferno. E pensar que a segurança é a presença de conexão muda tudo, porque às vezes você tenta eliminar o que te incomoda, que é o medo, a ansiedade, a dor, mas não é sobre tirar tudo isso do caminho. Conexão é o que de fato te regula, e conexão começa por você se acolher primeiro. Então, você não está quebrada, você só está se defendendo daquilo que te machucou. Você só aprendeu a sair da estrada para se proteger, e agora você pode aprender a voltar, com presença, com gentileza, com verdade. Então, com tudo isso, eu consigo entender que presença não é ausência de dor, é a capacidade de estar inteira, mesmo sentindo tudo isso. Mesmo sentindo o mundo, mesmo sentindo todas as sensações. A gente não precisa mais fugir, é como se a gente não precisasse mais fugir nem das emoções, nem das pessoas, porque estar presente, gente, é um ato de coragem. Não para controlar tudo, mas para não se perder de si no meio de tudo. Se tudo isso fez sentido para você, se algo dentro de você ressoou com esse tema, fica aqui, segue o nosso canal, compartilhe esse vídeo, porque tem espaço para você nesse caminho. E a gente vai aprendendo isso juntas. É como aprender a voltar para casa com segurança, sabe? E muito, muito grata por sua presença aqui hoje.